Estamos na costa da Califórnia, em meados do século XX, no ano de 1947, onde algumas árvores já estavam de pé quando a história ainda aprendia a se escrever. Muito antes de cidades, antes de fronteiras, antes de quase tudo. Aqui, entre a neblina fria e o silêncio das florestas, erguem-se gigantes que atravessaram milênios. As sequoias, árvores que cresceram sem pressa, sem testemunhas, sem imaginar que um dia seriam medidas não em anos, mas em toneladas. Sejam bem-vindos ao Fábricas do Passado, um canal onde tempo, trabalho e história seguem lado a lado. A extração das gigantescas árvores de sequoia é um trabalho monumental. Antes mesmo de serem derrubadas, é preciso construir uma ferrovia que levará as árvores até as serrarias, onde serão transformadas em madeira. Levantamentos topográficos definem o trajeto que os trilhos irão seguir. Dormentes e trilhos são assentados no terreno ainda com as árvores de pé, preparando o caminho para um trabalho que está prestes a começar. O X indica que esta árvore será usada para ajudar a mover outras, assim que forem derrubadas e cortadas em imensas toras. Servirá como ponto de apoio, como estrutura temporária, capaz de suportar cabos de aço e o peso de outras árvores. A extração de madeira é um trabalho duro e perigoso. E esses homens sentem orgulho de sua força e de sua coragem. São eles que derrubam as árvores e retiram as toras da floresta, para que possamos ter madeira para casas, móveis e os milhares de usos que ela permite. E assim, ao final de um dia de trabalho, cai o topo desta árvore. Essa foi uma pequena vitória, mas o ritmo aqui é implacável e há outras dezenas de vitórias a serem alcançadas. Após a limpeza e organização em solo, máquinas conhecidas como Donkey Engines são trazidas para o local. São motores a vapor, pesados, rústicos, instalados diretamente no solo da floresta. Deles partem cabos de aço espessos, esticados entre troncos, polias e roldanas gigantes. Esses cabos são responsáveis por erguer, arrastar e posicionar toras imensas. Algumas pesam até 50 toneladas. Mesmo assim, são puxadas lentamente, com precisão, até serem colocadas sobre os vagões da ferrovia. Mas nada disso seria possível sem a força do trabalho humano. E há um detalhe pouco conhecido. O corte não começava no chão, começava no ar. Andaimes eram montados metros acima da base, onde os machados trabalhavam no nível certo para guiar a queda. Essas árvores eram largas demais na base. O tronco, ali, era irregular e cheio de tensão. Cortá-las em um ponto mais elevado permitia controlar melhor o momento da ruptura. Dessa forma, a queda podia ser calculada com maior precisão, evitando que o tronco se partisse ou atingisse outras árvores. Era uma decisão técnica, resultado da experiência e de muitos erros aprendidos ao longo do tempo. E assim como a sequoia é capaz de atravessar os séculos, de resistir ao tempo e até aos incêndios florestais, quando machados, cunhas e serras a derrubam, sua madeira continua. Ela permanece por muitos e muitos anos, mesmo quando exposta à umidade, ao frio e às variações do clima. É por isso que essa madeira sempre foi tão valiosa. Insetos não a destroem, fungos não a consomem, e o fogo tem dificuldade em vencê-la.
Por essas razões, os riscos eram aceitos. O esforço extremo, o trabalho pesado e o perigo constante eram compensados por um material que durava gerações. Cada tora retirada da floresta representava décadas de uso, em casas, pontes, ferrovias e estruturas onde a falha não era uma opção. Para aqueles homens, o perigo fazia parte do ofício, e a madeira obtida pela sua resistência e longevidade justificava cada risco assumido ao longo do caminho. E essas imagens revelam que o perigo estava presente em cada etapa do trabalho. Um cálculo errado podia alterar o sentido da queda. Um tronco que torcesse no momento final era suficiente para destruir equipamentos ou atingir homens no solo. Cabos de aço trabalhavam sob tensão extrema. Quando se rompiam, chicoteavam o ar com força suficiente para matar instantaneamente. Polias podiam ceder, andaimes podiam falhar. E uma árvore com dezenas de toneladas raramente perdoava erros. Bastava um passo em falso, um segundo de atraso, um gesto mal calculado. Registros da época indicam que o trabalho florestal estava entre os mais perigosos do mundo industrial. Entretanto, isso era quase ignorado. Afinal, essas árvores gigantes ultrapassavam 100 metros de altura e alcançavam mais de 6 metros de espessura na base, podendo uma única sequoia adulta fornecer madeira suficiente para a construção de até 20 casas. Mas não pense que esses gigantes estão sendo completamente destruídos. Muitas das sequoias mais antigas e mais imponentes são preservadas. Parques com milhares de hectares são reservados para que possam ser vistas, visitadas e lembradas. Enquanto isso, as árvores que foram derrubadas seguem outro destino. As toras são cortadas nos comprimentos desejados pelas serrarias e pelos carpinteiros, e então iniciam sua jornada para se tornarem tábuas úteis à humanidade. Mas esse caminho não é rápido, nem simples, muito menos fácil. As toras precisam ser arrastadas por grandes tratores, carregadas em caminhões pesados ou puxadas até a borda das clareiras. Ali são erguidas do chão, suspensas no ar e transportadas em direção à ferrovia. Enquanto balançam, parecem pequenas. Uma ilusão causada pela escala do trabalho. Grandes pinças de aço, semelhantes a pegadores de gelo, agarram os troncos. Guindastes os conduzem até os vagões planos dos trens. Com a chegada à ferrovia, começa a segunda etapa da jornada até a serraria. Árvores que estavam vivas e crescendo poucos dias antes, agora seguem para serem serradas e transformadas em madeira. As sequoias da costa são usadas como madeira, mas existe outra espécie ainda mais imponente que não é cortada. É a sequoia da Serra Nevada. Ambas pertencem ao gênero Sequoia, nome dado em homenagem a um famoso indígena Cherokee. A sequoia da Serra Nevada é ainda maior do que a sequoia costeira. Pode atingir até 12 metros de espessura na base e viver por mais tempo. Algumas chegam a 4.000 anos de idade. Hoje, as sequoias são nativas apenas da Califórnia e de uma pequena região do Oregon. Mas, milhares de anos atrás, cresciam também na Europa e na Ásia, em lugares que hoje são frios, mas que um dia foram quentes. Alasca, Islândia, Groenlândia. Sua história não é recente. Ela se estende por milhões de anos, até a época dos dinossauros. Mas aqui na serraria, toda essa história se resume a uma coisa: grandes toras que precisam ser descarregadas no tanque da fábrica. Carga após carga de trens chega à serraria. Elas atendem à enorme demanda por sequoia neste país e no exterior. A demanda por uma madeira que não apodrece, que os cupins não consomem
e que o fogo não queima com facilidade. Uma a uma, as toras seguem para o fundo do tanque da serraria. Uma enorme tora após a outra, cada uma respondendo à procura por uma madeira com vantagens especiais. Aqui estão as vigas que não apodrecem em minas úmidas, e os dormentes de ferrovia que não pegam fogo quando fagulhas incandescentes caem sobre eles. Esta é a serraria onde as toras são trazidas diretamente da floresta e armazenadas em grandes tanques, onde podem ser facilmente movimentadas. Tão rápido quanto a fábrica consegue processá-las, as toras flutuam até as esteiras transportadoras e seguem para o interior da serraria. A casca é removida, triturada e reaproveitada como material isolante contra o calor. Então, as grandes serras entram em ação. Começam a cortar enormes tábuas. O tronco inteiro passa pela serra de fita à medida que cada tábua é retirada. Ele recua, avança novamente, e o processo se repete para o corte da próxima peça. Depois disso, as tábuas com partes defeituosas são separadas. O operador da trimmer e do chamado Angel's Roost levanta e abaixa as serras, removendo as áreas comprometidas e salvando o restante. Em seguida, as tábuas são inspecionadas e classificadas de acordo com a qualidade. A partir daí, com a secagem e a cura, as sequoias se transformam em madeira pronta. Em vez de árvores gigantes, a quilômetros de distância na floresta, agora vemos vigas e tábuas sendo organizadas e empilhadas. Algumas pilhas atingem a altura de uma pequena árvore, erguidas por empilhadeiras. Quando a madeira está devidamente curada, ela segue viagem. Sai de serrarias como esta e é transportada para qualquer lugar do mundo onde a sequoia seja necessária. Mas, ao observar essas pilhas de madeira, somos inevitavelmente lembrados de sua história antiga, pois este material vem de uma espécie de árvore que sobreviveu por milhões de anos. Árvores que resistem aos insetos e às doenças que exterminam outras espécies. Árvores que resistem ao fogo. Árvores que se erguem a mais de 100 metros de altura. Árvores que vivem entre 2 e 4 mil anos. As árvores mais altas, maiores e mais antigas do mundo. E assim, a madeira dessas árvores nos oferece um material com as mesmas qualidades duradouras. Além disso, uma madeira cuja beleza apreciamos em nossas casas, pela sua riqueza e pelo calor de sua cor. Muito obrigado por nos acompanhar nessa intrigante viagem ao passado. Se possível, deixe seu like e faça um comentário, dizendo o que mais gostou e no que precisamos melhorar.